1:26 diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, 6º mês da gravidez de Isabel, que era estéril, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando a Maria ouviu isso, se coloca no lugar da Maria. Ela estava compromissada com José. Ela nunca tinha sido tocada por homem algum. Como é que ela poderia chegar para o José e dizer que estava grávida? Como é que ela chegaria? Como é que o José aceitaria esta conversa? Como é que o José aceitaria esse diálogo? Entende? E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É exatamente isso que acontece conosco. Quando nós aceitamos a palavra de Deus no nosso coração, a virtude do Altíssimo, o que é a virtude? É o poder do Altíssimo. A habilidade dele, a capacidade dele vem. Entenda, Deus não teve que se fazer homem para ter contato com Maria. Não, não. Ele plantou, ela foi, entendendo, virgem, imaculada, pura. Ela não foi tocada por nenhum homem, nem por Deus. Foi lá dentro direto que Deus fez. Isso é milagre, é obra e graça do Espírito Santo. Maria, entenda bem, eu sempre digo para a igreja que não confunda Deus com Zeus. Zeus é mitologia, é um Deus que teve várias mulheres, né, na terra e tinha muita, era um verdadeiro garanhão. Não, não, para com isso. Ele simplesmente deu a palavra para Maria. É quando você aceita a palavra de Deus que o poder de Deus se manifesta. Mas voltando a falar de Maria, pensa como é que ela falaria com José. E ela falou. Daqui a pouco eu volto aqui. Vai no Mateus, que o Mateus vai explicar isso para nós. Isso é do outro culto. Capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Verdade. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Calma, que eu digo sempre, se coloque no lugar de José. Chega a noiva, aquela que estava compromissada, que ele não tinha tocado nela, e disse que estava grávida. Se coloca, o José, por mais que fosse um homem religioso, que fosse um homem temente a Deus, ele não conseguiu acreditar naquela história. Então ele disse: olha, eu não quero, mas eu vou dizer o seguinte, ela ficou, vai parecer que ela está grávida, é meu filho, mas eu não quis ficar com ela, e eu fui embora, então eu prefiro ficar com a má fama, que abandonou a moça, que deixou a moça, e eu vou embora. Mas aí Deus se revelou. Mas por quê? Coloca uma coisa, Provérbios capítulo 12, versículo 17. O que está escrito lá? O que diz a verdade manifesta a justiça. O que a Maria falava era verdade. Ela não inventou a história. Repito, lembra que eu falei no início? Ela não criou um álibi para encobrir um erro dela, que ela caiu em pecado, engravidou de um outro homem, e agora ela tinha que criar uma história. Como é que eu vou chegar? O José é um homem religioso, então eu vou contar para ele. Porque lá no passado teve um caso assim. A Bíblia fala de um profeta de Deus, que ele saiu de Belém de Judá e foi até Betel recriminar, reprovar, repreender a idolatria de Jeroboão. O rei não gostou, ficou chateado, a mão dele ficou seca, ele pediu oração, o homem de Deus orou, a mão voltou. O rei disse: vamos comer alguma coisa na minha casa, vou te dar um presente. Rei, Deus mandou pela palavra para não comer nem beber aqui, vou embora. Foi embora.
Aí foi um profeta velho, está cansado, parando no caminho, às vezes temos que vencer o cansaço. E o profeta chegou diante dele: ei, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, vamos voltar lá em casa, comer um pão, beber uma água, descansa um pouco. Ele disse: ô amigo, eu não posso. Deus me falou pela sua palavra para não comer pão nem beber água. Aí ele trouxe. Ele falou: Deus? Então eu vou trazer um assunto religioso. Ah, rapaz, um anjo me falou pela palavra, dizendo que você pode voltar. Mas ele estava mentindo. Cuidado. Às vezes as pessoas tentam criar uma história para nós, porque eles vão criar o nosso o quê? Vão falar no nosso linguajar. Vão dizer aleluia, glória a Deus, vão dar a paz do Senhor. Eu costumo dizer que tem uma época do ano, não vou falar quando, de 2 em 2 anos, que tem um pessoal que chega para você: Pai do Senhor, gosto tanto da igreja, mas ele fala conosco aqui, ele chega em outro lugar: ô saravá, vai lá. Ele cumprimenta todo mundo, né? Ele quer alguma coisa. Não vamos falar o quê? Mas voltando. Então, quando a Maria contou, José é um homem religioso, eu vou contar essa história, ele não conseguiu crer. Ele então tentou: mas Deus, porque a Maria estava com a verdade, Maria não criou uma história. Maria estava assim na missão que foi dada para ela. Então, aí o anjo conseguiu convencê-lo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala sobre isso, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus, porque Jesus é Deus conosco. Jesus não era um anjo que Deus tinha no céu, um bebê, não. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, semente divina no ventre de Maria, e habitou entre nós. E nasceu cheio de graça, entende? E que nós conhecemos bem a história, que é comemorada aí. Aí ele diz para nós assim: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, primeiro, depois ela teve mais, pôs o nome de Jesus. Mas não é assunto para agora, assunto é esse: Maria estava com a palavra, Maria estava com a verdade. Volta para o Lucas. Por quê? Maria aceitou. Aceite o que Deus está falando contigo. Aceite o que Deus está falando no seu coração. Então paramos no versículo 34. Disse Maria: o anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isso é importante, quando falarmos da palavra de Deus, nós devemos trazer um testemunho. Deixa eu contar para você, aconteceu isso, tinha uma pessoa lá na igreja, tinha uma pessoa da minha família, eu tinha isso, eu tinha aquilo, aconteceu comigo. Além de pregar, quer dizer, dar um versículo da Bíblia, uma palavra para a pessoa, deu um testemunho, o anjo trouxe o testemunho, porque para Deus nada é impossível. Nosso versículo principal: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, a obra foi feita. Aí ela foi falar com José, José não acreditou, mas quem fala a verdade manifesta a justiça. Ele diz: eu honro aos que me honram. Maria honrou a palavra, ela foi honrada por Deus. Pode ficar tranquilo, você não tem que fazer, mas pastor Jaime, eu não consigo mudar o coração do meu marido. Nunca vai conseguir. Eu não consigo mudar o coração da minha mulher, não vai conseguir. Do meu filho, da minha filha, não. O que você tem que trazer? A palavra, falar a verdade. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que trabalhou com você, que fez você acreditar. Quantos aqui nunca pensaram, entenda bem, um dia de serem crentes? Não é verdade? De ser evangélico. Mas foi Deus quem trabalhou. E pastor Jaime, meu pai é muito religioso. José também era religioso. Deus o convenceu. Deus trabalhou no coração dele. Por quê? Porque Maria não inventou história, não invente história, não aumente nem diminua nada, sempre fala a verdade. É Deus quem vai trabalhar. Essa é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus nos corações que nós temos que acreditar. Então isso é Natal, é anunciar Jesus Cristo, falar, mas só a palavra de Deus.
E sempre com um testemunho verdadeiro, que aí Deus trabalha nos corações, como trabalhou no coração de José, que mudou o coração de José. Deus muda qualquer coração com a verdade, com a palavra, porque ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quer dizer, o que a Maria falou para José não foi criado da mente dela, não foi uma esperteza para... Não. Maria falou a verdade. Por isso que eu brinco sempre e falo, né? Não existe outra Maria. Não vai existir outra Virgem Maria. Se uma moça chegar em casa que viu um anjo, conta outra história que essa não vai colar, não. Não vai ter. Mas fica com a mensagem que Deus falou no seu coração. Se alegre, porque você está na presença de Deus. Amém?